Meus amigos, o consórcio do mal comandado por Moraes no STF acaba de sofrer mais um grande revés. Na tentativa desesperada de incriminar Bolsonaro, o sistema foi desmascarado e o coronel Mauro Cid colocou um fim nessa farsa. Essa é a notícia detalhada que venho compartilhar com vocês para repercutirmos juntos esse acontecimento que pode mudar tudo. Antes de seguir, peço que curta, comente e compartilhe para fortalecer nosso trabalho. Agora confira os detalhes dessa reviravolta. Mauro Cid desmente relatório da PF em novo áudio obtido. É a desmoralização plena. O tenente-coronel Mauro Cid, em novo áudio obtido pela revista Veja, critica a forma como seus depoimentos à PF, Polícia Federal, no processo de delação premiada, foram registrados. Segundo ele, os investigadores teriam usado palavras que ele não teria dito. Isso, por si só, tira toda a credibilidade da delação e desmoraliza ainda mais o trabalho da Polícia Federal de Lula. Esse troço está entalado, cara. Está entalado. Você viu que o cara botou a palavra golpe, cara? Eu não falei uma vez a palavra golpe. Eu não falei uma vez a palavra golpe. Disse Mauro Cid. Esse novo áudio foi registrado no primeiro semestre de 2024, onde o militar amplia as críticas sobre a forma como suas confissões eram registradas pela Polícia Federal e vazadas para a imprensa. Novamente, ele surge irritado ao constatar, segundo ele, que palavras foram atribuídas por investigadores a ele sem que tivessem sido ditas. É a desmoralização plena do trabalho parcial da PF. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura que não foram encontradas provas suficientes para indiciar a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro no inquérito que investiga a suposta tentativa de golpe de Estado no final de 2022. Os nomes da mulher e do filho de Jair Bolsonaro foram citados na delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência da República. E esse é mais um caso. Nós investigamos, apuramos, não encontramos elementos suficientes para várias pessoas, não só essas duas que você cita, e, portanto, fizemos a conclusão que tinha que ser feita. Andrei Rodrigues defendeu a imparcialidade da Polícia Federal nas investigações. Ele disse ainda que o relatório sobre o alegado golpe foi elaborado com isenção, seriedade e responsabilidade. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Seja muito bem-vinda. Ontem, ainda no programa, Ana, comentamos sobre o vazamento da delação premiada de Mauro Cid. E vale lembrar que esse relatório da Polícia Federal, de quase 900 páginas, hoje nas mãos do PGR Paulo Gonet, indiciou 37 pessoas, entre elas Jair Bolsonaro, Braga Neto, também o general Heleno. E agora chama a atenção, e comentamos um pouco isso ontem no programa, né, Ana, que depois, uma série de circunstâncias, depois da posse de Donald Trump, em que esses dois personagens aí, Eduardo Bolsonaro e Michele Bolsonaro, ficaram em evidência, vaza uma das delações de Mauro Cid, uma delas de agosto de 2023, lembrando que o ex-ajudante de ordens, Jair Bolsonaro, Mauro Cid, prestou mais de 10 depoimentos à Polícia Federal e esse trecho é vazado justamente no último final de semana. Muito boa noite. Pura coincidência. Só que não, né, Paula? Boa noite. Boa noite, Pioto, Silvio, boa noite, Caute, boa noite à nossa audiência. Paula, foi o que nós falamos ontem. É para lá de estranho um pedacinho, só esse pedaço da delação do Mauro Cid ter vazado exatamente na semana em que Eduardo Bolsonaro e Michele Bolsonaro foram, sim, queira a velha imprensa ou não, eles foram protagonistas na posse de Donald Trump em Washington. Eu estava lá, eu vi com os meus próprios olhos como eles foram celebrados, como a primeira-dama Michele Bolsonaro, ela teve lugar especial em vários bailes, né, principalmente no baile oficial em que a primeira-dama Melania Trump e Donald Trump, o presidente eleito, eles dançam ali a primeira valsa, depois entram os cadetes, a primeira-dama dança com o cadete, entra o vice-presidente, a esposa do vice-presidente, e Michele Bolsonaro estava ali na primeira fila.
E muitos questionaram a ausência do presidente Jair Bolsonaro. Isso eu conversei com vários assessores de senadores ao longo de 4 dias lá, conversei com 2 grandes articulistas do Partido Republicano e todos pediram detalhes das razões pelas quais o presidente Bolsonaro não estava em Washington. Bom, Lula não, o nome Lula nem foi tocado nessa história. Todos sabiam que Lula não havia sido convidado exatamente pelas vários laços que nós temos demonstrado aqui de Lula com inimigos da América, não apenas com comunistas, ditadores, mas inimigos da América, como é hoje o Irã, o inimigo número 1. Então, Paula, agora, diante dessa declaração da Polícia Federal, admitindo que não há provas para indiciar Michele e Eduardo Bolsonaro, até quando essa falácia de golpe de Estado vai continuar? O Brasil precisa tocar a sua vida, esquecer, deixar essa narrativa para trás, que aqueles que cometeram crimes contra o patrimônio público, que eles paguem, mas o Brasil tem pressa de se tornar uma nação para os brasileiros, como os americanos estão vendo aqui, Paula. América para os americanos. O Brasil precisa entrar no eixo do Brasil para os brasileiros e não para esses projetos de poder partidários. Adalberto Piotto, muito boa noite. Bom, Andrei Rodrigues, diretor da Polícia Federal, disse o que já sabíamos. A Polícia Federal não encontrou provas suficientes para indiciar tanto Eduardo Bolsonaro quanto Michele Bolsonaro. Agora também fica a pergunta, né? Como é que vazou esse trecho especificamente em que envolve ali a menção a esses 2 personagens pelo Mauro Cid? Porque foi um vazamento de dentro da Polícia Federal? Paula, boa noite. Boa noite, Cauti, Ana, querida, Silvia, todos que nos acompanham. Eu vou pela sua linha de raciocínio. O inquérito é sigiloso, está sob tutela da Polícia Federal, a mando do Supremo Tribunal Federal. Então a pergunta é quem vazou? E por que vazou? Porque se vazou, vazou por alguma razão. Convenhamos, ninguém aqui é inocente. E tampouco é coincidência. A Ana Paula já fez menção, não tem nenhuma coincidência. Então, vazou, sim, é um fato. A pergunta é por que vazou? Então, quem vazou e por que vazou? A Polícia Federal vai abrir uma sindicância interna para apurar? Porque, convenhamos, embora já haja um desmentido em menos de 48 horas, né, dessa história, incrível, né? Como é que vaza uma informação dessa, 48 horas depois, a polícia já desmente numa entrevista a um canal de televisão. Mas, de alguma forma, o dano já foi causado. As redes sociais se manifestam, e tudo bem, é da liberdade de expressão, só que elas se manifestaram com uma informação que estava sigilosa dentro de um inquérito da Polícia Federal, a mando do Supremo Tribunal Federal, que não poderia vazar, mas vazou. E por que vazou? Em qualquer outro ambiente, isso deveria ganhar uma apuração interna severa, diligente, rápida, encontrando o culpado. Não creio que vai acontecer, embora eu torça para que isso aconteça, mas levando-se em conta quem é a vítima do dano à imagem, então provavelmente a polícia vai fazer de conta que, não, isso aconteceu. Mas aí, convenhamos, as instituições não estão funcionando bem no Brasil. Este é um caso notório, com uma prova cabal. Uma informação de um dos depoimentos do Mauro Cid vaza, sendo que é de um inquérito sigiloso, sob tutela da Polícia Federal, a mando do Supremo Tribunal Federal, contra a ex-primeira-dama e o deputado que também é filho do presidente Bolsonaro. Quem vazou e por que vazou? A Polícia Federal vai fazer o quê? Além de desmentir, porque desmentir é o mínimo que ela podia ter feito.